presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Uma boa noite a todos, irmãos e irmãs. Estamos começando mais um Família em Foco. E a nossa convidada de hoje é a nossa irmã Kisla, que tem o seu programa Momento com Maria e trará para a gente um testemunho de vida e de família. Boa noite, Kisla. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Kisla. Obrigada. Boa noite. Iniciamos nosso programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E no nosso programa de hoje, né, a gente vem falar sobre um assunto muito interessante, muito apaixonante, né, que é falar sobre Maria. Falar sobre o poder de Nossa Senhora em nossas vidas, né, de nossa família. E eu garanto que muitas pessoas têm um testemunho sobre Maria, né, em sua vida, né, a sua vida de solteiro, a sua vida de casado. E são momentos como esse que nos traz assim várias lembranças, né, de assuntos, né, que tivemos quando criança, quando sentados no colo de nossa mãe, né, de nossos avós. Então eu vou te deixar à vontade, né, que possa aí trazer para nós aí o seu testemunho da sua vida, de sua família. Ai, gente, eu vou ficar sem graça agora. Eu sem graça, não tem como, né? Fala pra caramba. Agradeço muito, meus irmãos queridos, essa pastoral tão linda. Família sempre é lindo dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja. A gente tem que estar sempre inspirando os outros. E vocês são uma inspiração para a nossa comunidade católica. Continue o trabalho de vocês. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Obrigada por você aceitar esse convite nosso, sempre muito disposta. Eu falo que a gente tem que estar sempre muito, muito feliz em servir a Deus. E quando a gente tem uma família que serve, a gente fica mais feliz ainda e torce para que muitas famílias da nossa comunidade sigam esse exemplo e venham aqui servir a nosso Senhor Jesus Cristo. E para quem não me conhece, né, meus irmãos já me apresentaram, mas eu me chamo Kisla e sou aqui de Santo Antônio de Pádua. Faço um Momento com Maria no canal do YouTube da paróquia e sou assim apaixonada por nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da sua mãe. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como que é uma família, a minha família que eu vivo, a família que eu amo, a família que Deus, nos seus planos, fez para mim, me deu de presente. Eu sou casada há 21 anos, vai fazer agora dia 23 de outubro, e tenho 2 filhos lindos, abençoados, que é o Ricardo e a Malu. Meu marido se chama Aliciano, mas ninguém conhece ele por esse nome, todo mundo conhece ele como Professor Gato. Ele é o amor da minha vida, é o presente que Deus me deu. Ai, que lindo. É a minha força, é meu companheiro de vida, de pensamento, de tudo. Mas eu não conseguiria nada ter uma vida em família, com a minha família que eu amo, se não fosse pela sagrada intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela zela pela minha família todos os dias. Eu peço muito a ela para que cuide, para que eu tenha um pouquinho dentro da minha casa da família de Nazaré, para que a minha casa seja uma casa de amor, de condições boas para os meus filhos, e que os meus filhos sempre saibam, descubram, né? Como a música do padre fala, como se eles, quando eles veem o amor dos pais, que eles sintam que o amor existe. E claro que todo casamento tem os seus problemas, as suas dificuldades, mas que, como nosso Senhor Jesus Cristo sempre diz, com amor a gente supera tudo. E eu queria ler para vocês, vou só abrir aqui rapidinho, uma leitura que me chamou um pouquinho a atenção, porque São Paulo,
escreveu muitas coisas muito bonitas, e ele é muito inteligente no que escreve. E na carta aos Colossenses, ele nos convida a nos vestir das seguintes virtudes: misericórdia, bondade, mansidão, paciência, tolerância e perdão recíproco. Tudo muito bem alinhado com a caridade, com o amor. Essas são sempre as virtudes que encontramos na Sagrada Família e que são necessárias para se viver em comunidade e na vida conjugal. São Paulo, ainda insiste na necessidade de se viver a oração em comum, o diálogo e o acolhimento recíproco, e que ambos, marido e mulher, estejam prontos para estar a serviço um do outro. As recomendações desse texto, as últimas, é que os filhos obedeçam seus pais e que os pais não irritem seus filhos com atitudes egoístas e mesquinhas. Essa passagem que São Paulo se fala está em Colossenses, carta aos Colossenses, capítulos 3, versículos de 12 a 21. E, meus irmãos, qual a importância, né, que eu estava conversando com a Adriana e com o Júnior de falar sobre a minha família. A minha família não tem os moldes, assim, da família católica, porque meu marido não partilha da nossa fé. Meu marido foi criado num lar evangélico, com todo amor e carinho, pela mãe, pelo pai, uma família estruturada, muito bem quista. E ele foi criado na igreja evangélica e não partilha essa nossa fé. Só que ele sempre me respeitou. E eu falo que é por isso que ele me cativou. Ele foi meu primeiro namorado. Com 16 anos eu namorei. Depois nós terminamos, ficamos 8 anos separados. E depois, quando a gente voltou, não deu mais para largar. 2 anos e meio de namoro, mais 21 anos de casado. E sempre, sempre uma família, um casamento respaldado muito no respeito. Nós tivemos certas dificuldades quando eu assumi alguns papéis dentro da igreja, de querer vir mais à igreja, porque tem uma época da nossa vida que a gente às vezes se afasta, sabe, gente? A gente se afasta de uma maneira que a gente fica muito triste, até de lembrar que a gente agride um pouco a Deus com esse nosso distanciamento. E eu me distanciei durante muito tempo. Eu tive uma juventude muito dentro da igreja, eu era líder de grupo jovem, participava muito, mas depois falo que a gente entra na faculdade, parece que a gente quer dominar o mundo, a gente acha que a gente não precisa de Deus. E eu passei por essa fase. Graças a Deus, Jesus me resgatou. Depois eu vou contar para vocês como. E a gente vai vivendo, e quando eu casei, eu ainda estava um pouco afastada da igreja. O encontro aqui da nossa paróquia me fez reaproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus eu tinha os meus filhos pequenos e pude trazê-los junto comigo aqui. Porque o meu marido, apesar de pertencer a uma igreja evangélica, ele não é um membro atuante dessa igreja. Ele não frequenta e ele, com todo respeito, ele me permitiu trazer os meus filhos à missa, para que meus filhos fossem batizados, para que os meus filhos fizessem a primeira comunhão, para que os meus filhos estivessem junto comigo dentro da minha igreja. E sempre quando ele pode, ele vem me ajudar. Eu ia falar isso agora, que eu acho isso muito bonito dele, né? A Kisla sempre de prontidão para servir a igreja, e ele está ali, ó, firme do lado dela, servindo, ajudando, fazendo, acontecendo, né? Ele vem. Festa de Santo Antônio. Ele fala assim, perdi minha mulher 13 dias. Ele já fala assim, começou a festa, ele já sabe que ele já me perdeu 13 dias. Por quê? Gente, é bom demais servir, né? É bom muito demais bom. Servir. A gente sai daqui acabado, a gente sai daqui derrotado. 13 dias, meu Deus, 13 não, né? 15, 16. Aí ele vem, quando eu vejo, está ele me ajudando. Então, quando eu vejo, eu fico na equipe de eventos, quando eu vejo, está o gato, pode deixar, eu vou, eu tenho que acordar às 5h30 da manhã, não, eu vou com você.
Então, meus irmãos, o que eu queria partilhar com vocês é que nem sempre os obstáculos, às vezes, que a gente acha que tem, não tem. Para Deus, nada é impossível e a gente conviver harmonicamente com uma pessoa que não seja da mesma igreja, mas que te respeite. Eu acho que casamento é muito amor e o amor vem regido do respeito. O respeito pelaquilo que você pensa, pelaquilo que você faz, pelaquilo que você acredita que seja o certo a fazer. E hoje em dia eu tenho essa grande alegria, né, de estar aqui, de fazer o Momento com Maria. E eu quero contar para vocês também que Nossa Senhora me carrega pelas mãos. Eu falo que, não é querer falar demais não, nem querer me achar especial demais, nada disso. Mas é porque tantas coisas que foram nesse meio desse caminho, né, de trazer meus filhos para cá, foi difícil, gente, não foi fácil não. Não foi fácil não. Mas todas as vezes eu sentia a intercessão de Nossa Senhora, todas as vezes que eu pisava na igreja, que eu pedia, que eu ia à Santa Missa, porque não é fácil você vir sozinha, né? As pessoas te veem sempre na igreja. Uma vez você me falou isso, né, Adriano? Te vejo sempre na igreja, mas às vezes as pessoas não veem o seu marido junto com você. Será por quê? Será que eles não se dão bem? Não, dão bem demais, demais. Justamente por isso que eu venho e trago os meus filhos. Porque ele me respeita. Ele respeita a vontade dos meus filhos. Quantas e quantas vezes, quando a Malu era pequenininha, a Malu, minha filha, canta no coral, é enxerida igual a mim, assim. Entra e que voz, hein? Enxerida e entra em tudo. Ele já veio comigo, me ajudava a fotografar. Quando eu via, estava me ajudando a botar roupa na Malu, botar roupa no Ricardo, que a gente fazia presépio, fazia não sei o quê. Não quer dizer, eu só tenho a agradecer a Deus e a Nossa Senhora por ter colocado o meu marido na minha vida, por ele fazer parte da minha vida, da minha história. Ele não, claro que ele não estaria aqui junto hoje comigo, mas por quê? Porque ele não é assim, atirado igual eu sou, não. Ele é muito reservado. Mas a Malu está viajando, por isso que ela não está aqui, o Ricardo também, porque senão estariam aqui comigo para poder mostrar para vocês, meus irmãos, que uma família diferente, né? É muito feliz. É muito feliz com as bênçãos de Nosso Senhor e com a intercessão de Nossa Senhora. Nesse encontro que eu fiz aqui da paróquia, que foi o DISIC, eu tenho que falar, né, gente, que foi o DISIC. Ali eu encontrei uma família diferente, uma família que me acolheu de uma maneira muito intensa. E eu tive um encontro muito intenso que não dava mais para voltar. Não dava mais para pensar em não estar aqui. A minha vida não estava completa. Eu achava que estava, né? A gente acha que está. E só quando você experimenta a ação do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, no meu trabalho e em tudo, é que você vê como que é importante demais a gente estar aqui. Não só no templo, mas a gente está aqui. Entendeu? É bom demais. Todos nós irmãos, nós temos defeitos, nós temos muitas qualidades. Às vezes os defeitos se sobressaem, né, nas nossas qualidades, mas a vida em família de igreja é muito importante. E eu sentia muita falta, porque eu fui muito... Na minha juventude, foi uma coisa também muito grande. Eu vivia aqui, eu fui catequista, eu fui do grupo Jovens Pé na Estrada, que já tem um tempinho, não vou dizer quanto, para vocês não saberem quantos anos eu tenho, mas já tem bastante tempo. Eu era da época do Padre Fabriciano. Então, quer dizer, quando você vive aquilo, eu falo que tá dentro da gente. Uma coisa também que eu comentei com vocês, meus pais, tem certeza absoluta. Eu vou na casa dos meus pais, eu saio do trabalho às vezes às 6 ou às 7 da noite, hoje não deu tempo de eu passar, tá meu pai lá com um terço na mão, meu pai e minha mãe, na frente da televisão, agora nessa época de pandemia, fazendo a oração do Santo Terço. E eu tenho certeza
certeza absoluta que minha mãe pediu muitas vezes para que eu estivesse aqui. Então, o meu suporte familiar, da minha mãe e do meu pai, que são casados há 50 anos, fizeram bodas de ouro agora, no mês de julho, é um espelho para mim. Primeiro, a Sagrada Família, né? A gente se inspira na Sagrada Família. Segundo, os meus pais. Sempre inspiração para a minha vida, sempre inspiração para a minha vida conjugal. A sabedoria da minha mãe, a paciência do meu pai, aquela solitude, aquela coisa. E isso me fez, assim, ter uma visão diferente de quando aconteceu de eu voltar para a igreja. Alguém me disse que eu ia sentir o cheiro de Nossa Senhora. Eu sinto o cheiro de Nossa Senhora onde é que eu estivesse, né? Eu tenho certeza, meus irmãos, que a intercessão de Nossa Senhora trouxe essa serva e a irmã de vocês aqui hoje. Se não fosse por essa intercessão, pelo pedido da minha mãe, do meu pai, eu acho que, claro, o Espírito Santo poderia agir de outra forma, né? Mas Nossa Senhora é presente demais na minha vida. Sabia que eu nasci no dia de Nossa Senhora também? Que Nossa Senhora nasceu? Eu nasci dia 8 de setembro, né, Bento? Todo mundo sabe. Falo demais também. Falo demais. Não, mas é isso aí. É muito importante, né? A gente pedir a Nossa Senhora, né? Que a gente sempre fala, pede à mãe que o filho atende. E como a gente vive, por exemplo, na minha casa, no começo, gente, é difícil para uma pessoa evangélica aceitar que você tenha imagens dentro de casa, né? Foi um grande problema para mim. Foi um grande problema, porque por mais que o gato me respeite tudo, né? Eu também tinha que respeitar a vontade dele. Eu também tinha que respeitar tudo aquilo que ele acreditava. Mas aí a gente vai com jeitinho. Agora a mulher sábia. Entra, mulher sábia, edifica a sua casa, né? Então, eu fui com jeitinho, agora já tem meu altar. Já tem todos, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, todos os anjos, todos os santos que eu sou devota, São Francisco de Assis, que foi celebrado também domingo. Então, a gente vai devagar, a gente vai conseguindo, pela ação do Espírito Santo, conseguir as coisas. Quando eu vi, e engraçado, gente, que meu marido fala assim, vai ter aquela reunião da igreja aqui em casa, não? O pessoal não vai vir para cá, não? Quer dizer, ele já se inteirou também com todo mundo. Eu fiz parte também uma vez da coordenação do DIZIC, e quando eu vi, estava o gato lá comigo. Eu falei, meu Deus do céu, quando eu vi, ele já estava me ajudando, já estava carregando mala, já estava fazendo as coisas, ele só não foi ainda, gente, mas tudo no tempo de Deus, quem sabe, né? Tudo no respeito e no tempo de Deus. É isso aí. Mas é muito bonito isso aí, porque a gente percebe a presença de Deus, sim, inteiramente na família, né? Porque independente da sua fé, da sua posição, da sua condição, da sua, vamos dizer assim, sua posição espiritual, né? Ele, o gato, ele crê, né? Que assim como você tem ele como um abençoado, ele também crê, né? Eu acredito plenamente nisso, que ele tem você também como abençoado da vida dele, né? Porque o que adiantaria também se ele fosse brigar por essa condição de defender a posição dele, da fé dele, e brigar com vocês, trazer discussão para a família, como que essa família ia ficar, né? Então, ele agiu com muita inteligência, principalmente, não digo nem inteligência, é a presença de Deus mesmo que tem sobre ele, que tem sobre a família de vocês, né, para poder superar essa condição. Porque a gente vê coisas muito, muito, sim, banais acontecerem. Por exemplo, irmão discutir com irmão por questões religiosas. Pessoas discutirem com outra pessoa da família por questões religiosas. Quer dizer, coisa que não tem que acontecer. Não precisa disso. Um dia eu estava na frente da minha casa, e eu sempre uso meu terço. Hoje eu não estou com ele aqui, que eu cheguei em casa do serviço, fui tomar banho e não coloquei. E eu estava em frente de casa, lavando a calçada, e estava com o meu terço pendurado. Aí veio umas irmãs, né, de outra igreja. E chegaram, me viram, já viram logo que era católico, né, com o terço pendurado ali. Chegaram perto de mim e falou assim, vi que você é uma pessoa muito religiosa. Soube chegar, né? Soube chegar. Falei, lógico,
E eu também vejo que vocês também são bem religiosos. Aí começou a falar, eu poderia ler uma passagem da Bíblia? Lógico, fica à vontade, pode ler a passagem. Aí ela leu a passagem. Eu posso explicar o que eu... Pode partilhar. Eu comecei a partilhar com ela. Quer dizer, não é tão bonito isso? Com certeza. Não é tão interessante isso? O que nosso Senhor Jesus Cristo quer? Exatamente. Então, né? tipo assim, eu fiquei muito satisfeito com a palavra dela. E ela ficou muito satisfeita. No final, ela me agradeceu muito. Falou, eu nunca imaginei que você pudesse nos tratar tão bem. Por quê? Porque geralmente as pessoas têm certo preconceito. Não existe, não tem que ter esse preconceito. Não. E o interessante, que eu nem falei com a Adriana, não sabe disso, de vez em quando uma pessoa me liga. Seu Júnior, fulana, eu queria falar com você. Você tem um minutinho pra mim? Eu falei, tenho. Eu posso ler uma passagem pro senhor? Pode. E ela, eu não sei de qual religião, eu sei que sempre ela me liga. Sempre. Eu sempre ouço a palavra que ela tem que passar pra mim. A gente conversa, a gente partilha, quando a gente tem tempo. Então, ou seja, as pessoas têm que ter essa consciência. Quanto que Deus deve ficar feliz numa situação dessa, né? Não ia ficar achando quem é o certo, quem é o errado. Não. Coloca Deus ali, né? Como você falou, tenha o respeito de poder levar essa situação e as coisas vão só se acrescentar. Maravilhas, né? E tem uma coisa interessante também falando disso, porque a família do meu marido é toda evangélica, né? Eles são fundadores aqui da Igreja Metodista de Pádua e por causa disso também a minha cunhada, irmã dele, ela fez teologia e ela é pastora da igreja, ela é missionária, ela mora fora do Brasil há muitos anos. E como ela é missionária, ela viaja muito ao mundo. E sabe o presente que ela traz para mim? Um terço. Todas as vezes que ela viaja, ela viaja muito mesmo, viaja em missão, né? Porque ela é coordenadora de missões. Outra vez ela me trouxe um terço da Espanha, outra vez ela me trouxe um terço de uma outra região. Então, quer dizer, ela conversa comigo muito sobre religião, a gente se respeita e ela sabe muito porque ela fez teologia, então eu tento conversar muito com ela e ela fala, Kíssila, da igreja, ela fala um pouquinho embolado já, Kíssila, da igreja católica, fica assim comigo brincando, sabe? Mas tem um respeito muito grande, me apoia em tudo e fala muito, assim... com todo mundo, e a outra irmã dele também, eu tenho uma sobrinha também que é pastora, sobrinha dele, né, que é a minha sobrinha também. Então, quer dizer, a gente convive bem, a gente convive harmoniosamente, porque todo mundo se respeita. Ninguém chegou perto de mim e falou nada para me aborrecer nenhuma vez, para me distratar. Só uma coisa que eu fiz, gente, um conselho que eu dou para todos vocês. Os nossos irmãos evangélicos estudam muito a Sagrada Escritura, estudam muito sobre tudo, e a gente tem que admirar isso neles também. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar. Quando eu conheci a família do meu marido, falei, não, eu tenho que estudar, eu tenho que saber. É mesmo para você ter argumento, né? Tudo. Então, mas nunca ninguém me confrontou nada disso, mas eu tinha que estudar sobre a doutrina da igreja. Então começou a ter curso aqui, eu fiz de história da igreja, de Bíblia, fiz de não sei o que, fiz não sei o que lá. Agora eu estou fazendo 3 cursos de Mariologia, um de espiritualidade mariana. Eu sempre estou estudando. Mas não é porque eu vi neles esse conhecimento também. Isso foi uma coisa que eles passaram de bom também. Outra coisa muito importante também, que às vezes a gente esquece, e eu acho que faz muito bem para uma família, e que sempre tem na família do meu marido, quando a gente vai fazer as refeições na casa deles, eles se sentam todos e fazem a oração juntos. E eu fiz essa leitura dessa passagem aqui, porque é muito importante uma família rezar unida, né? A família que reza unida permanece unida. E é isso que eu estou dizendo, meus irmãos, não é querer menosprezar, nada disso. Pelo contrário, é dizer que é possível essa convivência. Eu li uma vez que alguma pessoa vier falar mal de Nossa Senhora com você, não discuta. Ela mesma falando, não discuta. Ela não ia querer que brigassem por causa dela de jeito nenhum. A gente, às vezes, tem que se aquietar, tem que ter a sabedoria de ficar calado, quieto, mas você tem que saber o que você
Por que a pessoa falou aquilo? E de uma outra maneira, às vezes, um pouco mais sagaz, um pouco mais inteligente, você expor a sua opinião. Brigar jamais, né? Mas, Kísila, você falou sobre a questão que as pessoas, né, os irmãos evangélicos, eles estudam muito, né? E você se colocou nessa condição também de estudar, né? Mas eu digo assim, eu acho que não é a grande maioria não, porque eu penso dessa forma, que você falou agora aí. Se todos estudassem, não agrediam Nossa Senhora. Não, de jeito nenhum. Então, eu penso por aí. Se todos estudassem realmente a passagem, soubessem o que eles falam, eles não agrediam. Porque aquele que estuda realmente sabe quem ela é. Uhum. E eu acho que seria incapaz de falar alguma coisa que ofendesse. Digamos que não aceite, né, a posição dos santos, como a gente aceita, né, as imagens. Ponto. Agora, agredir, dizer mal, falar alguma coisa, aí já são pessoas que não estudam. Com certeza. A gente tem toda regra, tem exceção, né? Tem aquelas pessoas que realmente não fazem crescer, né? Engrandecer. Às vezes... Quer dividir, não somar. Quer dividir. Mas o verdadeiro espírito cristão é esse que você falou. É você partilhar. Você está sempre aberto a conversar com as outras pessoas e respeito. Respeito. Muito respeito por todas as denominações e eles também têm que ter esse respeito, é isso que você falou. A gente crê, a gente acredita, a doutrina da nossa igreja é linda, é perfeita, é única. Nós sabemos disso. Nós queremos o respeito porque nós sabemos disso, né? Sem dúvida. E é muito bonito também a gente às vezes entender que as diferenças às vezes atraem também, né? Eu acho que se o gato fosse tão, né, igual a mim, eu acho que não teria. E também uma outra coisa, gente, eu acho que toda a dificuldade que foi no início me fortaleceu mais para ficar na igreja. Não sei se vocês me entendem, meus irmãos. A dificuldade, às vezes, de você vir sozinha, de você estar com duas crianças. Nossa, meus filhos eram pequenininhos, carregam num braço, outro no outro. E, às vezes, ele me deixava assim, meio, né? Vinha, me deixava de carro, mas, né? Ficava assim, não vou ficar sozinho, né? E você ter toda essa vontade, essa dificuldade, eu acho que isso me acendeu mais ainda. Deus me fez, falou assim, olha, você tem que ficar. Você tem que ficar, você tem que falar, você tem que vir. E você tem que falar de Nossa Senhora. Ele é assim comigo. Você tem que falar. Tá, parece ter Padre Paulo falando na minha cabeça. Você vai fazer. Entendeu? Então a gente se surpreende com essa força que a gente encontra. E voltando a falar de novo desse amor que eu tenho na minha família, é uma coisa para mim, sabe? Eles estão viajando, eu tô aqui, meu coração apertado de saudade, sabe? A gente fala assim, não vou ficar com saudade, né? A gente está casada há 20 anos, acho que, poxa vida, um dia que eu fico sem ver meu marido, eu fico com saudade dele. Entendeu? Não, mas fico, o Júnior relatou para mim, semana passada a respeito disso, que às vezes quando eu viajava com as crianças, para ficar um final de semana, ele sentia um vazio na casa, né, Júnior? A gente acostuma, né? Costuma, né? Quando a gente vai trabalhar na igreja, quando eu vou trabalhar, né? Às vezes vou trabalhar no DIZIC. Nossa, mãe do céu, quando eu volto, gente, para tudo. Eu volto, tem um jantar maravilhoso para mim. Tem um jantar maravilhoso, que ele sabe que eu chego morrendo de fome. Então, ele faz para mim um jantar maravilhoso. Ele me ajuda muito. Isso, para mim, é família, né? Isso, para mim, é o que eu quero mostrar para vocês. Que é imperfeita, é cheia de problemas, não é um mar de rosas, não é coraçãozinho o tempo todo, não é like, né, o tempo todo, mas que dentro das imperfeições é maravilhosa. Todos os casamentos que eu vou, todos, eu chego sempre perto dos noivos e falo assim, casar é bom demais. Tem uma amiga que casou da faculdade, ela falou assim, você foi a única pessoa... Gente, eu falo no vídeo desde quando eu sou desse tamanho. Então, foi a única pessoa que falou uma mensagem para ela num casamento.
todos os cartões de casamento que eu escrevo, eu falo, casar é bom demais. Por quê? Porque a minha versão de casamento é a melhor que eu posso ter. E eu já ouvi isso até uma vez da igreja, que família é propósito eterno de Deus. E o casamento, ele faz com que a família... Eu falo que se a família tivesse fortalecida no mundo de hoje, a gente teria 95% menos problemas. 95% menos problemas. Não é estatística, eu não li, mas eu tenho isso na minha cabeça. Por isso que é tão importante o trabalho de vocês, pastoral familiar, mesmo que seja só vocês. É difícil. A questão de rezar junto, orar junto ou partilhar de oração, como vocês fazem? Olha, meu marido, quando eu faço as orações, porque todas as vezes que vai alguém lá em casa, sou eu que faço a oração. Será por quê? Eu falo pouco. Então, ele faz as orações assim, ele tem o jeitinho dele de fazer. A Malu faz mais orações comigo, porque ela segue mais a igreja junto comigo. E já o Ricardo está naquela fase que eu falei para vocês, que eu passei, de entrada na faculdade, de mais rebeldia, mas nem por isso de falta de respeito às coisas da igreja. Ele reza, faz as orações. Sempre quando a gente está no carro, que a gente vai para algum lugar, né? A mãe pede para fazer as orações, ele faz. Meio assim tímido, ele é muito tímido. Mas a gente consegue. E eu tento assim, sempre, olha só, dica. Eu deixo um terço jogadinho em cima da mesa, um terço em cima da cama. Entendeu? Vou lembrando a eles que tem alguma coisa para fazer. A minha Bíblia, de vez em quando, fica aberta em cima da cama, do lado da cama do gato. Entendeu? Para ele, porque ele não tem mais esse hábito, mas ele conhece. Outro dia ele falou assim comigo: você se lembra dos evangelhos, tal, sabia as ordens dos evangelhos, sabia a ordem dos livros. Eu olhei e falei: Senhor, entendeu? Então, eu tento buscar isso dentro de casa, trazer isso. E eu tento também, assim, a convivência dele o mais alegre e saudável possível dentro dos meus amigos, que eu tenho uma família muito grande dentro da igreja, que vão na minha casa, que partilham da nossa vida, eles são muito da igreja. Então a gente sempre faz oração. Quando tem que ter reunião, deixa ser lá em casa. Eu já falo assim, entendeu? Eu já gosto de trazê-la para casa, para tudo. Não é só para comer, não, porque ele cozinha muito bem, mas é para que a gente tenha essa coisa dentro da nossa casa, esse ambiente, né, dentro da nossa casa, para que as pessoas partilhem também. E também para todo mundo ver que é possível, né? Eu vejo que a questão do matrimonial, né, a gente tem essa experiência trabalhando com casais. O diálogo é importante, mas até na missa de domingo, na missa das 10, que a gente participou com o padre Edward, ele falou algo muito interessante, que é sobre a família, ela tem que rezar junto, né? A família tem que estar sempre orante, sempre vigilante. Então, muitas vezes, a gente sempre relata isso, né, em encontros, houve relatos sobre isso, de casais que não faziam oração, que passaram a fazer oração juntos, como sentiram bem com isso. Então, ou seja, o que você falou assim, casar é bom demais, né? A vida de casado é muito boa. Eu sempre falo isso também. Eu até tenho um sobrinho meu que é bem namorador e eu sempre falo: a sua hora vai chegar. Vai. Não, tio, a hora vai chegar. A hora eu vou fazer igual o seu filho. Não, beleza, mas que é bom tá? Porque se você vive uma vida legal, você vai viver uma vida boa também. Você sabe que o seu tio tem uma vida boa. Então, ou seja, a questão de casado hoje, de ser casal, de ser família, é orante, né? A gente tem que estar sempre vigilante para essa questão. Então, mas a oração ela é importante para tudo, né? Como disse na homilia do domingo o padre Edward, não é só o casamento. A vida de um padre também é difícil, né? A vida do missionário, tudo é muito difícil. Mas se você tiver, né, a oração, como é importante, né? A oração na vida do ser humano,
não digo nem só o cristão, né? Oração tem que ser vida orante, para que tudo dê certo na nossa vida, né? Tudo. O meu filho foi morar fora, né? Ele está fazendo faculdade fora. E eu tive a graça, eu estava na rua dele, assim, eu estou dizendo assim, por causa da oração, né? Eu andando na rua. Gente, ele está morando lá em Santa Catarina. Então, qual é a chance de você chegar em Santa Catarina, na rua do seu filho, que eu nem sabia que ele ia morar naquela rua, ter uma igreja consagrada a Nossa Senhora Aparecida com uma imagem enorme, virada. Sério, virada para a casa dele, Senhor. Que bênção! Eu cheguei aos pés dela, falei, minha Nossa Senhora, que a Senhora proteja meu filho, que faça ele chegar aqui, né? Que ele esteja orante, que ele esteja aqui, praticante. Aí eu falei, Ricardo, eu dei todos os horários das missas, porque eu conheci todo mundo, até o padre de lá eu já conheci. Fui lá, vi, participei antes da pandemia. Então foi assim, é uma alegria e pensar mais uma vez que as minhas orações, às vezes a gente sempre diz que tem um pilar numa casa. E na minha casa, durante um bom tempo, eu fui um pilar sozinha, né? Assim, de oração e de pedidos. A Malu me ajuda muito agora. Mas que ela ouviu o meu pedido e a minha oração lá em Joinville, em Santa Catarina, e colocou o manto dela sobre meu filho na rua dele. Gente, a imagem é imensa. E eu sou assim, apaixonada em Nossa Senhora Aparecida. Eu falei, meu Senhor Jesus. Quando eu olhei, eu falei assim, não é coincidência. É Deus trabalhando na nossa vida. Entendeu? Podia ser, você imagina, Joinville é uma cidade imensa, grande, na rua, virado para o apartamento dele. Na direção do apartamento dele, é só subir um morrinho assim, você já está olhando Nossa Senhora. Então, essa minha... Às vezes eu não faço, eu falo assim, todo mundo fala assim, mas você faz... Vou ser bem sincera, tá, gente? Às vezes você fala assim, eu tento rezar o texto todos os dias, eu tento fazer minhas orações todos os dias. Mas uma vez eu ouvi um padre falar que só o simples fato de você querer e pedir em pensamento, você já está fazendo uma grande oração. O que importa é que está dentro do seu coração. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue fazer aquela oração linda, bonita que você quer. Não dá tempo de você fazer aquela novena que você quer. Mas que Deus saiba no seu coração. Você chega em casa, tem o hábito. Eu tenho o hábito de agradecer por tudo que eu tenho dentro da minha casa. Hoje eu acordei bem cedo, olhei, gente, estava um dia nublado. Falei, Senhor, obrigado, o Senhor não vai fazer aquele calor hoje de novo. Aí outro dia estava um sol, Senhor, muito obrigado, esse sol está lindo, maravilhoso. Senhor, muito obrigado, minhas cachorras estão fazendo companhia para mim, muito obrigada. Entendeu? A gente tem que aprender que a oração, às vezes, ela não é... A oração da Ave Maria é lindíssima, a oração do Pai Nosso é divina, faz parte da nossa vida de cristão. Pois é, né? Que a Ave Maria, né, se a gente parar para pensar, ela está na Bíblia. Tá. Né? Reza a Ave Maria. Onde está a Ave Maria? Né? Não foi invenção, não. Vou fazer um merchan aqui no programa Momento com Maria, eu explico tudinho, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, esse mês nós estamos consagrados a Nossa Senhora, né? Mês do Rosário, mês mariano, um mês mariano de excelência, além do mês de maio. E a gente está falando muito sobre o Rosário, já falei essa semana que passou. Parabéns pelo programa, eu assisti e ainda vi que ela gosta de terço, né? Faz coleção de terços. Gente, tá lá no meu altar, gente, que eu consegui, liberei, tá tudo liberado lá no meu altarzinho. Eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida, mas eu gosto muito também de Nossa Senhora do Equilíbrio, que é a padroeira do Dizic. Então eu tenho os meus terços. E engraçado é que as pessoas, é aquilo que eu te falei da minha cunhada, vai te conhecendo, vai vendo o que você gosta. Eu posso ter 50, se eu ganhar mais um, eu amo. Entendeu? Aí eu fico tentando usar todos, entendeu? Fica um no carro, um pendurado. É assim que eu faço, para as pessoas às vezes lembrarem, porque quando você vê um terço, o que você lembra? De fazer uma oração. Mesmo que você não consiga fazer a oração do Santo Terço toda, mas se você vê um terço penduradinho, você já viu aquele adesivo? Amo! Eu falo assim, meu irmão, eu te amo quando eu vejo um adesivozinho daquele de terço num carro que eu estou andando na estrada. Amo aquele irmão que eu vejo uma imagenzinha do terço, falei assim, que ele me lembra
Entendeu? Muitas das vezes a gente não se lembra. E aquilo, minha irmã, que você falou agora, oração sempre. Fortalecimento através de oração, né? E o terço me fortalece de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. E as minhas preces, e até hoje eu não sei como eu estou fazendo o momento com Maria. Eu já perguntei isso para o padre umas 10 vezes. Falei, padre, ele falou assim, você vai fazer. E às vezes a gente não se sente digna, a gente não se sente preparada, a gente não se sente... Tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Sem dúvida. Né? Sim. A gente fala assim, poxa vida, povo, compartilha, vê, vocês têm noção do que é evangelizar através do canal do YouTube. É difícil pra caramba, a gente tá aqui, todo mundo nervoso, tremendo, entendeu? Ninguém tá aqui, só o Beto, que tá ali atrás filmando. A gente tá nervoso, então... Até mesmo porque ele não tá aqui falando, né, Kissla? Vamos colocar ele pra falar. Vamos botar ele pra cantar. Cantar. Então, meus irmãos, a gente tá falando aqui, tá rindo, mas a gente tá, né? É uma missão que o Padre nos deu, que o Padre nos abençoou. Eu falo que ele nos deu também um presente, porque a gente acaba... se preparando, né? A gente acaba conhecendo outras pessoas e os depoimentos. Nossa, é maravilhoso. A gente até ia falar, nossa, eu sei que o tempo já está esgotando, mas eu não poderia deixar de falar. O pessoal de Volta Redonda, que manda mensagem falando que está adorando o programa, dando parabéns. Isso é muito gratificante, né, Kissla? E, inclusive, os nossos irmãos de Pádua também, que às vezes eu não tenho nem muito conhecimento, mas que falam... Nossa, você é aquela garota lá do programa, né? De família. Então, assim, a gente se sente feliz, né? Mesmo sabendo, assim, né? Que a gente não é capacitado e tal, mas, assim, que faz por amor a Deus, isso não tem preço, é muito gratificante. Muito gratificante. Teve uma menina que trabalha comigo, eu trabalho fora de Pádua alguns dias, aí eu compartilho, às vezes, as coisas e mando pelo YouTube, pelo WhatsApp, para os meus contatos. Ela falou assim, poxa vida, tinha muito tempo que eu me casei na igreja, eu vi uma foto dela com um terço na mão. Eu falei, ela é católica. Oba, vamos fazer alguma coisa, né? Aí ela falou assim, muito tempo que eu não ia na igreja, mas depois que eu comecei a ver um momento com Maria, sabe? Ela me chama de doutora, sabe, doutora? Eu voltei para ver como que é, como que tá. Então, quer dizer, às vezes você chega desanimado, você, né, tem aquelas dificuldades para chegar, que todo mundo tem, para chegar até aqui hoje, só Deus sabe o que nós passamos, sem dúvida, né? Sem dúvida. E ela falou isso comigo, então me deu um novo fôlego para poder vir e falar. Vocês podem falar, porque eu falo pra caramba, já avisei, né? Então, a gente poderia estar falando, virar a noite falando, né? Mas nosso tempo já está esgotando, né? A gente espera que a gente possa marcar novamente, né? É o que eu sempre falo, aproveitar momentos como esse, né? Que a gente possa unir a nossa igreja, né? De repente um dia poder lotar essa sala e o Bento espalhar câmeras para todos os lados aqui e fazer uma coisa muito bacana, né? Se Deus quiser. Então, a gente quer te agradecer mais uma vez, né? Pela sua presença, pelo seu testemunho e com certeza abrilhantou demais o nosso programa, né? Foi um testemunho muito forte. Então eu peço de já, né? Quero pedir a Deus que abençoe muito a sua família, abençoe o gato, que eu conheço muito, pessoa excepcional. Né? O testemunho dele sem falar nada, né? Hoje ele deu um testemunho aqui sem falar nada, né? Você deu um testemunho para ele, mas o testemunho é dele, né? É o mais interessante de entender isso, o testemunho é dele também. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Que Deus possa te abençoar abundantemente, o seu programa é um sucesso, continue assim. Como o Bento falou, é um sonho do Padre Paulo, que a gente possa estar aqui falando, né, com as pessoas que estão em casa. Então, as suas considerações finais, uma coisa que você queira acrescentar? Não, só agradecer a Deus por tudo, pelas coisas boas, pelas coisas ruins, que eu aprendo sempre. Estar aqui hoje também é um aprendizado e é muito bom. E o que está no meu coração, que eu já falei, eu falo de novo. Continue. Tá? Família em foco, pastoral familiar. É difícil, mas é preciso.
Que Nossa Senhora sempre, sempre esteja junto com vocês. Que a Sagrada Família seja o exemplo dessa família, que é a Pastoral Familiar. Muito amém. Amém. Irmãos e irmãs, a gente está chegando mais no final desse programa, né? E a gente quer agradecer mais uma vez a presença da Quisla, que abrilhantou o nosso programa de hoje, Família em Foco. Nós queremos pedir a você que nos faça uma oração por nós, pela nossa família, pela nossa pastoral. Para todos que estão em casa assistindo. Com certeza. Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, Senhor. Todos os lares que possam estar precisando de algum amparo, de alguma força, que o Senhor seja a presença constante na vida de todas as famílias, Senhor. Que pela intercessão da vossa mãe, Senhor, todas elas conheçam o amor, conheçam o que é servir, conheçam o que é ter paciência, caridade, para que eles possam crescer juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano